39 a 43, que diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Esta foi a segunda frase de Jesus na cruz do Calvário, onde ele estava pendurado entre os dois malfeitores. E eu gostaria, irmãos, de chamar a sua atenção para esta frase de Jesus, porque ela chama a nossa atenção. Nós aprendemos uma lição muito interessante na semana passada sobre o perdão que Jesus pregou e viveu na cruz do Calvário. Suas primeiras palavras: Jesus está no meio de dois salteadores, no meio de dois ladrões. O mestre está pregado na cruz do Calvário entre dois ladrões, e pregado na cruz, ele está pregando o seu último sermão. O seu púlpito é a cruz, e ali está Jesus. O auditório que está ouvindo Jesus são aqueles que diziam: crucificam, crucificam, crucificam. As duas pessoas que estão ali são salteadores, um vai ser salvo, o outro não. Dois homens que nunca quiseram saber nada de Jesus, nunca quiseram saber nada a respeito de Deus, e com certeza muitas vezes rejeitaram as palavras de Jesus durante os anos que Jesus pregou nessa região. Eles estão ali agora na mesma situação, pendurados, esperando daqui a pouco a morte chegar, e vai chegar. O primeiro ladrão, nós lemos no texto, que olha para Jesus e fala: Se verdadeiramente és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, salva-te e salva a nós também. Tira a gente dessa situação também. Ele sente que precisa de Jesus. Naquele momento ele precisa de Jesus. Ele suspeita então que Jesus pode fazer alguma coisa em prol da sua situação. Ele pensa nesta hora, ele pode fazer alguma coisa. O problema deste homem, irmãos, é que ele não sente nem um pingo de necessidade espiritual. Se lermos o texto, nós vamos ver que ele é consciente apenas da sua necessidade física. Se tu és o Filho de Deus, desce daí e tira a gente também. Só isso que ele fala. Ele está pendurado ali e ele pensa: estar pendurado aqui é horrível, ficar aqui nessa situação não é legal, e a morte está chegando. Então ele suplica: tu tens o poder, tira a gente daqui. Se o Senhor é realmente o Filho de Deus, o Todo-Poderoso que diz, ou que dizia ser, agora é o momento de provar. Então, irmãos, ele não está preocupado em salvação, ele não pergunta por salvação, ele não questiona Jesus sobre salvação, ele não quer saber nada de vida eterna, ele não está consciente do seu pecado, e ele não está arrependido, e não estando arrependido, ele não confessa que é um pecador, ele apenas quer sair daquela situação, ele quer ter alívio da situação em que ele se encontra. Este primeiro ladrão, então, nos mostra a realidade de todos os tempos. De todos os tempos, por quê? Milhões e milhões de pessoas seguem a Jesus simplesmente por interesse terrenos, porque Jesus
pode curar, ou porque Jesus pode arrumar um bom emprego, ou porque Jesus pode tirar o filho da miséria em que está vivendo, ou porque pode trazer o marido de volta para essa mulher que está separada. E muita gente não percebe, irmãos, as verdadeiras motivações que tem para seguir a Jesus. Escuta, pastor Alejandro Boulon, ele disse uma frase assim: os movimentos religiosos que mais crescem nesse mundo são os que prometem a cura imediata das enfermidades, ou um emprego imediato, ou um aumento de salário imediato, ou qualquer outro tipo de solução imediata. São movimentos religiosos que mais crescem nos dias de hoje. O que promete algo extraordinário e imediato. Então, este ladrão do relato bíblico nos apresenta as motivações ocultas que muitas vezes trazemos no coração. Quem de nós não gosta de uma resposta na hora, da solução de um problema na hora? Aí, irmãos, durante esse pequeno estudo dessa palavra, eu quero fazer algumas perguntas, e a primeira é: qual é a sua? Qual é a nossa motivação para continuarmos seguindo Jesus? O que nos motiva a seguir a Jesus? A continuar sendo cristãos? O que nos motiva a isso? O que pretendemos com a vida de cristão? Tem um câncer e os médicos já disseram que não tem remédio, e a pessoa acha que talvez uma oração feita hoje vai trazer solução para curar este mal. É essa motivação que temos para seguir a Jesus, porque Ele cura o câncer? Há muito tempo não consegue um bom emprego, ou não consegue um emprego, e acha que uma oração feita agora, amanhã ou daqui a pouco já vai ser chamado para um bom emprego. Essa é a nossa motivação para seguir a Jesus? Porque Ele cura o câncer, porque Ele abre a porta de emprego? Será essa? Então pense no raciocínio do primeiro homem da cruz, quando ele fala: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, salva-me. Prova que tu és o Cristo e me salva daqui, e me tira daqui. Ele estava dizendo: porque se o Senhor me salvar, se me tirar desta situação que estou, eu vou acreditar que o Senhor é o Filho de Deus. Olha, se o Senhor me curar, eu vou saber que o Senhor é o Filho de Deus. Se o Senhor me der um novo emprego, eu vou saber que o Senhor é o Filho de Deus. Se o Senhor trouxer o meu marido de volta, eu vou saber que tu és o Filho de Deus. Se trouxer a minha mulher de volta, eu vou saber que tu és o Filho de Deus. Se o Senhor curar essa enfermidade, se o Senhor curar a Covid agora, aí eu vou saber que tu és o Filho de Deus. Esse era o pensamento do ladrão. Agora, se o Senhor não curar, qual o mérito de te seguir? Se o Senhor não abrir uma porta de emprego, por que te seguir? Se o Senhor não me tirar da cruz, da situação que estou, por que te seguir? Eu tenho interesse em ti, se o Senhor resolver os meus problemas, aí eu vou acreditar que tu és o Filho de Deus. Ele é sincero, irmãos. Tem pessoas que são sinceras assim. Isso é motivação errada. São motivados de maneira errônea a seguir a Jesus. Quer dizer que desejar ser curado está errado? Não, claro que não. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de poder. Ele é um Deus que diz, Jesus diz: tudo que pedires em meu nome, acreditando, crendo, vão receber. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então a gente não precisa ter medo de acreditar no poder de Deus que faz estas coisas, que abre uma porta de emprego, que cura a enfermidade, que restaura uma família. Ele faz isso. Mas não pode ser feito
mas não pode fazer disso a motivação para seguir a Jesus. Jesus não morreu por nós somente para isso. Aí o outro ladrão, ele está morrendo também, está pregado na cruz também. Ele gostaria de estar livre daquela situação? Com certeza. Você acha que o ladrão gostaria de estar naquela situação? Claro que não. Mas a oração dele não é somente para sair da cruz. A petição dele para Jesus não é para tirá-lo da cruz, não é para livrá-lo da morte. Ele entende que, embora o seu problema imediato é estar pregado na cruz, tem um problema mais profundo, tem um problema mais sério do que estar pregado na cruz. Ele não é somente um pobre ladrão, ele percebe em seu coração, e que no seu coração tem uma natureza pecaminosa. Ele percebe que está morrendo naquela cruz e dali ele vai para o inferno, que não acaba ali naquela cruz, que tem uma eternidade. Então ele não quer somente ser livrado da situação angustiante que ele está. Ele não pede, me tira dessa situação, me tira dessa situação. Então, ele repreende o colega do lado. É isso que ele fala. Será que você não teme a Deus? E as conversas, elas estão sendo atravessadas ali na frente, Jesus no meio, ouvindo isso tudo. Você não teme a Deus? Estando nessa situação, nem dessa maneira. Eu vejo aquela pessoa que não teme a Deus, não tem temor de Deus, blasfema, estando lá num leito de morte no hospital, ou às vezes em casa, desenganado da medicina, e ainda blasfema, e ainda murmura, e ainda não tem temor de Deus na hora da morte. Aquele ladrão estava assim, ele é repreendido pelo colega que diz, você não teme a Deus? Estando nessa situação, nós estamos aqui porque merecemos. Ele não fez mal nenhum. Com justiça padecemos, porque nós fizemos mal. Ele estava dizendo, estamos aqui colhendo o que plantamos. Então, irmãos, aqui está o primeiro passo que precisamos dar se queremos resolver os nossos problemas chamado pecado. O primeiro é reconhecer a situação. O ser humano, o homem, geneticamente falando, precisa entender, reconhecer a sua situação, porque a Bíblia o chama de miserável, de pobre, de nu, de criatura pecaminosa, distanciado da glória de Deus, distante de Deus. Reconhecer que o problema não é apenas estar doente, mas viver separado de Deus. Reconhecer que o problema não é só falta de emprego, mas que o verdadeiro problema é não ter dado a Jesus o primeiro lugar na vida. Porque foi isso que ele disse, busque em primeiro lugar o reino. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, e certamente ele vai abrir uma porta de emprego. Mas não busca o reino de Deus em primeiro lugar. O segundo ladrão, ele percebe sua situação, reconhece o seu pecado, ele não esconde a sua falha, ele não esconde que é um malfeitor, porque ele diz, nós estamos aqui porque merecemos, estamos aqui porque roubamos mesmo, somos salteadores mesmo. Então Jesus percebe naquele moço uma confissão, porque ele não esconde, ele não se justifica, ele não se explica, ele não argumenta, ele não joga culpa nos outros, ele simplesmente reconhece que sua vida passada esteve cheia de erros, porque ele nasceu em pecado, viveu em pecado e está morrendo em pecado. É isso que ele ensina, esse texto nos ensina. O ser humano de nosso tempo não gosta de aceitar a ideia de que nasceu em pecado e carrega a natureza pecaminosa. Tem muitos que não gostam de ouvir isso,
não aceita isso. Quando peca, aí tenta explicar. Não, na realidade não era isso. Não é assim como eles dizem, são as explicações que tem. É dessa outra forma, não é bem assim, é dessa maneira. E a culpa vai sendo passada para outra desde o princípio, como bem nós sabemos. É Eva jogando a culpa na cobra, é Adão jogando a culpa na Eva, e aí um vai transferindo a culpa para o outro, e ninguém confessa, ninguém fala, nós erramos mesmo. Meu querido, o pecado não precisa explicação. E se alguém quer ser curado dessa doença espiritual, só precisa reconhecer. Não precisa explicação, precisa reconhecimento. Não transferir a culpa para o outro. Aquele que diz, eu pequei porque eu estava sozinho. Pequei porque minha esposa me abandonou, porque o meu marido me abandonou. Pequei porque o meu pai não me compreende mais. Eu estou nas drogas porque ninguém gosta de mim. Eu bebo porque a sociedade é injusta comigo, porque as pessoas não ligam para mim, então eu encontro uma saída na bebida, no álcool. Eu sou assim por isso, eu faço isso por aquilo. Então, enquanto o indivíduo estiver tentando explicar essa situação, chamado pecado, está claro que ele não deu o seu primeiro passo, que é reconhecer que é fraco, que é pecador, que está longe de Deus e que sozinho não consegue, não dá para ser curado. Então, se a pessoa quer ser curado, transformado, tem que dar esse passo e dizer, como esse ladrão disse, nós somos pecadores mesmo. Somos mesmo. Este não fez nada, mas nós sim fizemos. O que esse homem fez foi curar as pessoas. O que esse homem fez foi alimentar os famintos, curar os doentes. O que esse homem fez foi só abençoar as pessoas. Nós não, nós somos maus, nós somos salteadores. Talvez, irmãos, o problema de muitos, não seja o dinheiro, não seja a saúde, não seja, como disse aqui, o cônjuge, nem o filho, nem o pai. Talvez o problema não seja o chefe lá do serviço, talvez o problema não seja a situação difícil que estamos vivendo, nessa época que estamos vivendo, talvez todas essas coisas sejam um pretexto para esconder o verdadeiro problema que tem raízes profundas e não confessado. Então, se essa pessoa tomar consciência da sua situação, reconhecer que não consegue sozinho, reconhecer que não tem como se aproximar de Deus, se não for por Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse isso, ninguém vem ao Pai se não for por mim, e ir por Jesus, e ir a Jesus, estar com Jesus, eu sempre disse, implica em renúncia. Se não reconhecer isso, não vai solucionar o seu problema. Há muita gente que sofre de alguma maneira, depois reconhece que está errada, mas não dá o segundo passo, que é suplicar a ajuda. O ladrão reconhece e suplica. Ele reconhece e fala com o Senhor. Querido, preste atenção. O que teria acontecido com o filho pródigo, se lá no chiqueiro dos porcos onde ele estava, ele tivesse reconhecido? O texto diz que ele caiu em si. Ele voltou ao seu juízo normal. Porque a Bíblia o considera como louco, longe de Deus o homem é louco. Então
volta ao seu juízo normal, ao seu estado normal, ele reconhece. Mas ele disse: eu estou aqui sofrendo porque eu fugi do meu pai, sou um pecador, perverso, mereço viver e morrer entre os porcos. Se ele dissesse assim, ele ia ficar lá. Se ele tivesse ficado ali sem pedir ajuda, ele teria morrido entre os porcos, irmãos. Mas além de reconhecer a sua situação, ele disse assim: eu vou me levantar, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E eu estou perdido, eu vou lá, eu vou encontrar com meu pai. Mesmo assim os problemas não acabam, quanto mais longe de Deus. E os problemas desse rapaz só terminaram ali, a sua situação só foi resolvida quando ele encontra com seu pai. Quando ele vai e encontra seu pai e fala: eu não mereço ser chamado seu filho. Enfim, os irmãos conhecem a parábola. Então, em algum momento, irmãos, temos que parar, reconhecer a nossa situação, clamar a Jesus pedindo ajuda, dizer para Deus: Senhor, eu não tenho forças para sair desta situação sozinho, eu preciso da tua ajuda. Esse é o primeiro passo, é a primeira lição que nós aprendemos desse ladrão. E a segunda, ele reconheceu Jesus como rei. Olha, ele repreende o seu colega e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando entrares no teu reino. Entendemos que não basta aceitar Jesus apenas como meu Salvador. Agora estou salvo, Ele me salvou, agora estou com minha passagem na mão para entrar no céu. Não, é preciso aceitá-lo também como Senhor, como Rei, porque se eu aceito o Senhor Jesus apenas como Salvador, eu vou estar aceitando somente o perdão dEle. E quando Jesus perdoa, irmãos, Ele não perdoa a pessoa para continuar derrotado, para continuar caído. Ele perdoa para salvar essa pessoa. E se Ele vai salvar essa pessoa, Ele quer ser o Senhor dessa pessoa, Ele quer ser o Rei dessa pessoa. Então, não somente Salvador, mas Senhor. Se somos servos, temos um Senhor, não temos só um Salvador. Quando Ele perdoa para transformar, Ele perdoa a pessoa para ter uma vida vitoriosa. Ele é soberano em nossa vida, vitorioso em nossas experiências. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, que está chegando o Rei da Glória. Não é assim que nós oramos? Venha a nós o teu reino. Então temos que recebê-lo e aceitá-lo como nosso Rei, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Senão eu não faço parte do seu reino. Senão não tem como. Um pregador, ele disse num sermão: hoje o mundo cristão está querendo simplesmente um Salvador. As pessoas parecem não aceitar a Jesus como Rei. O mundo cristão parece querer somente perdão, mas não está disposto a ajustar sua vida à vontade do Rei divino. Não está querendo reconhecê-lo como Rei, Senhor e soberano de sua vida. A não ser que seja só para resolver os seus problemas quando a situação difícil chegar. Como eu preguei domingo à noite, quando a tempestade vier, estou eu na direção de Deus? Estou no meio dessa tempestade, guiado ou mandado, direcionado por Deus? Quando Jesus esteve nessa terra, irmãos, tinha muita gente que o seguia porque Ele fazia milagres, seguia porque Ele multiplicava pão e peixe, seguia Jesus pelo que Ele fazia, pelos seus milagres.
não por aquilo que ele veio fazer, morrer por nós. Então, eles queriam o aclamar como rei, sentaram no trono de Israel. Quem não vai querer um rei que multiplica pão e peixe? Quem não quer um rei que você chega lá com o doente é curado? Quem não quer um rei desse? Muita gente acreditou no Senhor Jesus porque ele ressuscitou Lázaro. Acreditava nele porque ele fazia os milagres. E o segundo ladrão, diferente, bem diferente. O segundo ladrão, ele via Jesus pregado na cruz, mas um Jesus que não fazia milagres. As mãos de Jesus estavam pregadas, não dava para fazer milagres mais. Os pés de Jesus estavam pregados, não dava para ele caminhar pelas aldeias mais pregando a palavra. Ele já não podia ensinar os seus discípulos, porque os discípulos já não estavam mais ali, a não ser João, aquele a quem ele amava, que estava ao pé da cruz. Ele estava sendo caçoado, depois de açoitado, uma coroa de espinho na sua fronte, estava agonizante. Aquele ladrão foi capaz de acreditar num Jesus assim, num Jesus que não promete pão, nem peixe, que não promete cura, que não promete nada disso. Ele acredita num Jesus que pode fazer o maior dos milagres para ele, tirando ele daquela situação, para que ele voltasse a roubar de novo, voltasse a sua vida pecaminosa novamente. Diferentemente, o outro ladrão, ele acredita que aquele que está ali não pode fazer esses prodígios mais, curar pessoas, ressuscitar os mortos, multiplicar peixe e pães, mas aquele que está pendurado na cruz é o Rei dos Reis, é o Filho de Deus, é o Salvador. Então ele diz: lembra-te de mim quando o Senhor entrar no teu reino, viu? Lembra de mim. Meu querido, escuta, aqueles que pensam que esta vida é tudo, né? Nós não viemos a este mundo só para trabalhar, ganhar, gastar. E aqueles que conseguem ir aos 80 anos, não é verdade? Chegam aos 80 anos e vivem nessa terra e acabou, é tudo. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Jesus Cristo, em suas palavras, disse várias vezes que Ele vai voltar, que Ele vai voltar, que Ele vai arrebatar a sua igreja. E Ele nos chama para ficarmos em alertas, Ele nos chama para esperar. Ele vai voltar, e Ele virá estabelecer o seu reino. E a pergunta é: estamos prontos para o encontro com o nosso Rei? O aceitamos como Salvador e também como nosso Senhor? Quais são as motivações que nos levam a seguir Jesus? O que nos motiva, repito, a continuarmos cristãos? O que nos motiva a continuar servindo a Jesus? A terceira lição, a resposta de Jesus a este ladrão. Então ele diz: em verdade, eu te digo a você, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus fica calado o tempo todo, e quando ele direciona as segundas frases na cruz, são essas: de salvação, de perdão, de restauração da alma, porque do corpo já não tem mais jeito. Jesus está morrendo, mas dando vida eterna para aquele ladrão. Jesus está em agonia, mas transmitindo paz para aquele pecador. Está sobre si todos os pecados, inclusive daquele que está do seu lado. Percebam, queridos, o ladrão, ele pede somente uma coisa: lembra-te de mim, nada mais. Então é como que Jesus estivesse dizendo: eu te prometo que estarás comigo no paraíso hoje mesmo.
Nunca mais você estará sozinho, Jesus está dizendo para ele. Nunca mais você estará abandonado. Nunca mais você vai ser rejeitado. Nunca mais você vai ter necessidade de roubar. Nunca mais vai passar fome. Nunca mais você vai morrer. Hoje estarás comigo no paraíso. Você estará comigo para sempre, por toda a eternidade. Olha as palavras de Jesus para esse moço. Com certeza ele morreu feliz. Com certeza. Sabendo para onde estava indo. Ah, querido, quantos se sentem sozinhos nessa vida? Há aqueles que têm tudo e não têm nada. Há aqueles que têm muitas coisas, muitos bens, mas no fundo sabem que não tem nada. Há aqueles que por um espaço, por um período de tempo, por algumas horas, estão entre muitas pessoas, entre milhares, mas daqui a pouco está sozinho, num quarto de hotel, largado, e depois dão entrevista falando que estão depressivos. Ah, quantos se sentem sozinhos nessa vida. Jesus está voltando, e naquele dia, aqueles que hoje o reconhecem como Senhor e Salvador, nunca mais estarão sozinhos. A Bíblia diz que habitarão com Ele no seu reino celeste. Não haverá mais dor, não haverá tristeza, não haverá sofrimento, não haverá angústia, não terá mais lágrimas. O texto diz: estaremos para sempre com o Senhor. Aqueles que o reconhecem como Salvador e Senhor de suas vidas. Querido, é muito fácil prometer cura, mas Jesus promete muito mais que cura. Ele promete vida eterna. O ladrão só pediu para ser lembrado, e Jesus dá uma promessa do paraíso. Quando quando nós vamos sinceramente a Jesus, levado pelas motivações corretas, são essas: reconhecimento de que nós não podemos nada sozinho, reconhecimento de que longe de Deus nós não conseguimos nada, reconhecendo que se não colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, nós não vamos conseguir nada. Então, quando vamos a Jesus de maneira correta, com as motivações corretas, com certeza, irmãos, Ele pode devolver a saúde, com certeza Ele cura, com certeza Ele abre uma porta de emprego que ninguém pensava que Ele ia abrir. Ele pode restaurar, Ele tem o poder para isso, mas tudo isso vai depender das motivações, se são certas ou erradas, se são mesquinhas, se são egoístas. Os pedidos de oração, irmãos, são somente para que Deus resolva os problemas agora. Ou as nossas orações são somente para que Deus faça, e em momento algum de adoração, de glorificação, de exaltação o nome do Senhor. Essa pessoa precisa reconhecer que suas motivações estão erradas em relação à salvação, em relação a Deus. Eu quero concluir essa palavra, essa segunda frase de Jesus, dizendo, querido, que Jesus, Ele pregou o seu último sermão lá na cruz. Repito, para 2 ouvintes ali. Um deles buscou a Jesus apenas por motivos egoístas. Os 2 ladrões estão representando os 2 tipos de pessoas que hoje vemos. Aquele primeiro que busca Jesus por motivos egoístas e não conseguiu enxergar a dimensão da bênção espiritual. Fechou seu coração, morreu sem esperança. O outro também queria ser libertado, mas isso era de menos, e ele então enxerga a sua situação miserável de pecador. Ele confessa que é um pecador, ele clama por perdão,
ele suplica pela salvação, lembra-te de mim. Jesus não tirou aquele rapaz da cruz. Jesus não libertou da morte. Mas o mais interessante é que ele morreu com esperança. E ele não morreu, mas ele entrou na vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Disse um teólogo, para encerrar: ao longo da história humana, sempre houve dois tipos de pessoas: aqueles que dizem sim e aqueles que dizem não. Aqueles que conseguem enxergar o verdadeiro reino de Deus e aqueles que simplesmente estão pensando em resolver os seus problemas imediatamente e não conseguem enxergar a vida futura. Acham que é só aqui, morreu e acabou. Ou que terá uma chance nos últimos milésimos de segundo antes de morrer. É possível que nesta vida não consiga tudo aquilo, irmãos, que materialmente pensou aquele que serve ao Senhor. É possível que nós não vamos conseguir o que tanto sonhamos nessa vida, como servos do Senhor. Mas é possível sim, a garantia de uma vida eterna ao lado de Jesus, porque Ele garantiu isso àqueles que o seguem com sinceridade, àqueles que o seguem com renúncia. Amém? Pense nessas palavras, vamos orar ao Senhor. Amado Deus, soberano, eterno Pai que está nos céus, nós exaltamos o nome do Senhor, porque nessa noite nós tivemos o privilégio, a liberdade de, com cânticos, hinos de louvor ao Teu nome, exaltar ao Senhor. Obrigado ao Senhor pela salvação, pela morte do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário por nós. Nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós, ó Deus, temos o Senhor não somente como nosso Salvador, mas como o Senhor das nossas vidas, Senhor dos nossos planos, das nossas intenções, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, e que o Senhor continue sendo o Senhor das nossas casas, o Senhor das nossas vidas. Pai amado, nós te exaltamos pela Tua palavra lida esta noite, que fique gravada em corações, Pai Santo. Dá-nos uma noite abençoada de paz na Tua presença, e que o amor do Senhor, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, e as consolações do Espírito Santo, permaneça sobre o Teu povo, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde, e te dê a paz. Amém.